Capítulo 11, analisando cada personagem desse, na realidade, passo a passo cada personagem. Hoje nós vamos retornar a Enoque, né? Nós retornaremos à pessoa de Enoque, que é do capítulo 11, verso 5 até o verso 6, né? Hoje vai ser nós vamos analisar essa expressão: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler, acompanhe comigo do verso 5 ao 6, Hebreus 11. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, hoje, o nosso tópico ainda em Enoque, vamos subdividir ainda nesse encontro e no outro. Hoje nós vamos analisar apenas essa expressão: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, aqui nós somos informados, irmãos, nós aprendemos nesse texto que a palavra registrada nas Santas Escrituras, ela contém nela direção suficiente para todas as ações e para todos os deveres da vida do homem. Tudo o que eu devo fazer, como eu devo me conduzir, está tudo revelado nas Sagradas Escrituras. Porque sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Qual a lógica desse raciocínio? Veja, e se nenhum homem, perceba, pode agradar a Deus com as suas próprias ações, não é? Que não procedem da fé, veja, eu não posso agradar a Deus em nada que eu faço se não proceder da fé. Porque tudo o que não procede de fé é o que? É pecado, segundo as Sagradas Escrituras. Por exemplo, se você abrir a Bíblia sem desmarcar Hebreus, lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 23, veja as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim, Romanos 14, 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. Então, veja, se, entretanto, as ações dos homens devem proceder da fé, então, consequentemente, é necessário que haja um fundamento e uma garantia provinda da palavra de Deus. Entende? Porque a fé aqui não é fazer aquilo que eu acho, o que eu penso, é aquilo que está escrito na palavra. Então, a fé, ela tem um fundamento, que ela tem uma garantia nas Sagradas Escrituras, é aquilo que está revelado na palavra de Deus. Pois fé e palavra de Deus são parentes próximos, são irmãos, pertencem um ao outro, e um depende do outro. Perceba, irmãos, sem fé não há palavra para mim, para fundamentar, e sem palavra não há fé para crer. Sem a palavra de Deus não há fé para crer, porque eu preciso crer naquilo que está revelado na palavra. Sem palavra de Deus eu não tenho fé para crer. E sem fé, perceba esse detalhe, não é? Sem fé na palavra, isto, em outras palavras, né? Se não há fé, não há palavra para vincular essa fé. E sem palavra, irmãos, não há fé para crer. Todas as ações que agradam a Deus devem ser feitas
pela fé. Por isso, então, todas as ações que agradam a Deus devem ter algum fundamento e direção na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não há fé. Essa é a verdade fundamental, irmãos, porque não apenas as nossas santas ações, mas até mesmo as nossas ações comuns da vida dos homens e das coisas que são gerais, nós devemos fazer baseado na fé. Esse é um princípio que nós devemos firmemente crer e receber. E a parte desse argumento, daquilo que o texto está dizendo para nós aqui, não é? É também provado pelas testemunhas evidentes do Santo Espírito. Sabe o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, irmãos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, por favor, capítulo 3, versos 16 e 17, veja as palavras do apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim o texto sagrado. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como pode, irmãos, a suficiência das Escrituras ser melhor expressa do que o que está aqui declarado nesse texto? Tudo, perceba, toda a Escritura é inspirada por Deus, é o que o texto está dizendo. Por outro lado, quando você vai no mesmo texto de Timóteo, mas agora na primeira carta, no capítulo 4, verso 4 e 5, Paulo diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Veja, pois é santificado pela palavra de Deus e oração. Ora, se a Escritura torna um homem perfeito em todas as suas boas obras, como pode ser, irmãos? Como é que pode ela tornar perfeito? Porque ela faz com que o homem, literalmente, não é, ele tenha direção suficiente para todas as suas obras. Ele sabe o que deve fazer, ele sabe como deve agir. A Escritura vai dirigi-lo em todas as suas ações. E se toda ação é santificada pela palavra, irmãos, como pode, não é? Como pode ser, senão pelo fato de que a palavra tem garantia e direção para cada ação e obrigação pelo qual, não é, está diante, pelo qual o homem deve seguir no curso da sua própria vida. Ora, preste atenção nesse detalhe. Se cada ação ela é santificada pela palavra, ela só pode ser santificada pela palavra nesse sentido, não é? Pelo fato de que a palavra ela tem garantia e direção para toda ação e dever que está no curso da vida do homem. E esse é o fundamento que nós temos diante dos nossos olhos, não é? Nós temos boa razão para estarmos firmes nessa verdade. A Escritura nos diz como devemos fazer, o que devemos fazer, quais ações devemos tomar em todas as áreas da nossa vida. E como é que isso acontece? Pelo fato de que a Escritura nos dá a certeza e a garantia e direção de que tudo aquilo que está na nossa vida deve ser feito de acordo com como ela mesma nos ordena. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então alguém pode perguntar, como isso pode acontecer? Como é que isso é real? A Escritura foi escrita muito tempo atrás, o que é que isso tem a ver conosco? E fala de histórias de homens no passado, fala sobre Sansão, fala sobre José, pessoas que viveram muito tempo atrás, o que é que isso tem a ver comigo? Fala sobre nações de tempos distantes, fala de tempos e eras diferentes.
e mandamentos que são conhecidos, irmãos, que são 10 mandamentos, os 10 mandamentos, como é que a Escritura pode me conduzir em cada direção nas minhas ações particulares de modo suficiente? Como é que ela pode fazer isso comigo? A resposta me parece lógica. A Escritura dá direção para todas as ações de duas maneiras. Primeiro, por regras ou por exemplos. Ela me guia de duas maneiras, por regras ou por exemplos. As regras são de duas maneiras, as regras gerais e as regras particulares. Vamos pensar aqui nas regras particulares, não é? Porque os chamados particulares são muitos, não é? Veja, Deus chama uns para serem reis, não é? E quando você diz assim, reis, eles devem ler um bom livro, eles devem ler o que para poder saber como gerir o seu reino? Eles devem ler o livro de Deus. Por exemplo, se você não se cansar de ler o texto comigo, em Deuteronômio, no capítulo 17, veja o que é que fala acerca dos reis. Deuteronômio 17, verso 17 e 19. Deuteronômio capítulo 17, versículo 17 e 19. Diz assim a palavra de Deus. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Verso 18 ainda. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ora, isso aqui foi designado para os reis. Os reis devem tomar as Escrituras e ler para saber como devem ser conduzidos. Eles são ensinados, os reis do mundo. Lá no Salmo de número 2, quando ele fala dos reis que se levantam contra o Senhor, ele diz o seguinte aos poderosos, ele chama os poderosos ao arrependimento e diz assim, sejam sábios e instruídos e beijem o Filho de Deus, Jesus Cristo, para que vocês sejam salvos. O próprio Senhor, na sua palavra, os instrui no que eles devem fazer. Por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 2, quando fala acerca dos ministros da palavra, dos presbíteros, ele diz assim, olha, os presbíteros devem ser aptos para ensinar, eles não podem ser soberbos, eles não podem ser neófitos. Quantas instruções no modo como se deve escolher um presbítero e muitos outros. Então, as muitas vocações na cidade, no estado, elas têm regras particulares e todos deveriam se submeter à vontade da palavra de Deus e saber o que Deus requer deles, cada um fazendo aquilo que Deus chamou para fazer na sociedade. São regras particulares que a Escritura mostra. Mas as regras gerais, elas são, primeiro, os 10 mandamentos, que começa lá no primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim, e termina no 10º mandamento, não cobiçarás. Quando você pega, por exemplo, o catecismo maior da igreja e o breve catecismo, você vai ver, quando trata de cada mandamento, ele mostra como esses mandamentos ele tem direção para todas as áreas da vida. Ele ensina aos homens o que deve ser feito, o que deve ser praticado
e o que não deve ser feito, e o que não deve ser praticado. Todas as ações para com os homens e para com Deus. E além disso, irmãos, no Novo Testamento existem algumas poucas regras, que são direções gerais para todos os homens em todas as épocas. E sabe qual é a regra geral? Tudo que você quer que as pessoas façam para você, faça primeiro a elas. Mateus capítulo 7, verso 12. 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz: comer, beber, qualquer coisa que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 24, Paulo diz: todas as coisas sejam feitas para edificação e sem ofensa. 10, 31, melhor dizendo, né? 10, 24, ele diz: sem ofensa ao seu irmão, que tudo seja feito em amor. Paulo diz lá aos Filipenses: ninguém busque o que é propriamente seu, mas também o que é do outro. Perceba que não há, irmãos, uma única coisa. Veja só que eu vou repetir. Não há uma única coisa, seja ação no mundo, ou qualquer dever que deva ser realizado por um cristão nesse mundo, seja ele público, uma pessoa pública ou uma pessoa privada, seja uma ação pública ou seja uma ação privada, ela é feita para Deus ou para o homem. Ela tem uma direção particular em cada caso. Ela precisa cair em uma dessas regras, seja o que for, ou regra geral ou regra particular. Tudo o que você vai fazer precisa ser de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Qualquer coisa. Não importa. E com esse princípio, irmãos, nós vimos que não são apenas regras, mas também, em segundo lugar, existem exemplos que são direções especiais para nós. E seja exemplos de Deus para nós ou de homens bons. Exemplos extraordinários de Deus, a saber, veja, como ele fez coisas extraordinárias algumas vezes, ou ocasiões extraordinárias. Essas coisas não dizem respeito a nós, porque isso é da prerrogativa de Deus. Quando, por exemplo, o Senhor disse a Abraão, sacrifica teu filho, isso não é algo que nós vamos fazer, não é um exemplo para seguirmos, no sentido prático, porque aquilo era algo específico para Abraão, isso era coisa extraordinária. Mas existem outras coisas, como, por exemplo, irmãos, por exemplo, as obras ordinárias de Deus, a sabedoria de Deus nas suas criaturas, a justiça de Deus para com os pecadores, Isso são regras que devem nos dirigir no modo como devemos viver. Então nós temos aqui essas regras. Que regra é essa? Primeiro, sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Sede santo como eu sou santo. Sede misericordioso como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Lucas 6,36. Então, quando você olha para as ações de Cristo, que era verdadeiro Deus, verdadeiro homem, as ações miraculosas do seu poder, que declaravam a sua divindade, como andar sobre as águas e coisas afins, essas coisas não são direções para nós diretamente. Agora, veja, as suas ações e obras feitas como mediador, irmãos. Por exemplo, ele jejuou 40 dias, a sua morte, o seu mérito,
Isso aí não é direção para nós fazermos exatamente a mesma coisa, porque não podemos fazer. Nós não podemos morrer pelo pecado dos outros, não há como fazer isso, porque somos pecadores, isso é impossível para nós. Mas Ele nos dá instruções, irmãos, para buscarmos a justificação. Essas ações, elas não são ações que eu devo buscar repetir, porque não posso fazer, mas veja, um outro tipo de ação que feita por Ele, como um homem ou como um judeu nascido, né? Elas são para nossa imitação e nossa instrução. Elas são boas direções para as nossas ações, como sua obediência, como o seu zelo, a sua paciência, a sua humildade e todas as outras virtudes. E tudo aquilo que Ele mesmo diz a nós: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito. E novamente, irmãos, quando Ele lavou os pés dos seus discípulos, Ele disse a eles, Ele diz: amem uns aos outros, façam como o exemplo que eu deixei. Eu deixei exemplo para vocês seguirem. Esses exemplos são regras de direção para todos os homens em casos como esse. Agora, para os exemplos de homens, como os exemplos de homens ímpios, irmãos, nós devemos rejeitar, né? E todos os homens santos nós devemos seguir nas suas ações santas, porque tudo que foi escrito para o nosso aprendizado. Então eu tenho que aprender com o exemplo ou ações que são santas dos homens na Bíblia e aprender com as ações contrárias a palavras. E essas ações contrárias devem ser evitadas, porque elas são contrárias. Por exemplo, a embriaguez de Noé, o incesto das filhas de Ló, o adultério de Davi e muitos outros pecados, irmãos, são coisas que não estão na Bíblia para imitarmos, mas para sabermos que não devemos praticar as mesmas coisas. E nós devemos fazer as coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. E tudo que está de acordo com a lei, com a santidade, deve ser abraçada e recebida como direção para a nossa vida. Não por nossa própria causa ou nosso próprio nome, mas porque essas coisas estão de acordo com a própria palavra de Deus. Porque nenhum mandamento, nenhuma proibição, elas são permitidas ou não permitidas, não são, em hipótese alguma, ordenadas a nós porque alguém diz assim, um homem fez, então porque ele fez deve ser repetido por nós. Não. Todas as ações são julgadas pela própria lei de Deus, pela palavra de Deus. Por que estão falando isso, irmãos? Não há uma única ação na vida de alguém nessa terra que não tenha que estar subordinada ou garantida nas Sagradas Escrituras, como reveladas na Palavra de Deus. Nada pode estar. Qual é o uso, indo para o fim dessa análise, qual o uso, irmãos, que nós podemos tirar para nós? Qual a prática dessa verdade para nós? O que eu devo fazer diante de tudo isso que a gente ouviu aqui? Primeiro, em todas as nossas ações, nas nossas vidas, e qualquer chamado que tivermos, ou vocação nessa terra, nós devemos consultar a palavra de Deus e saber como devemos viver e o que devemos fazer. E para nossa direção, então, nós devemos buscar ou por regras particulares ou regras gerais, ou por exemplos de homens piedosos, nesses casos, nas Escrituras. Eu preciso estabelecer uma regra para caminhar.
E sem a garantia e a direção das Escrituras Sagradas, irmãos, nós não somos, em hipótese alguma, de forma alguma, nós somos obrigados e devemos entrar ou fazer qualquer trabalho que não esteja de acordo com a própria palavra de Deus. Porque se fizermos, nós não podemos purificar a nossa própria consciência de que aquilo que estamos fazendo agrada ao Senhor. Como é que eu sei que agrada ao Senhor se eu não tenho uma garantia das Sagradas Escrituras? É com base em que eu digo que isso agrada a Deus? Nós pecamos, irmãos, porque nós não agradamos a Deus em praticar ações que não estão de acordo com a própria palavra de Deus. E nós não agradamos a Deus porque nós não temos fé para fazer isso, porque fazemos sem segurança, fazemos sem saber se essa é a vontade do Senhor. Nós não temos fé porque não temos nenhuma garantia, nem o fundamento na palavra de Deus. Por isso, tudo que um homem venha presumir, fazer, sem garantia da palavra para a sua direção, ele peca em fazer isso. Porque, mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu tenho fé? Eu creio naquilo que Deus me mandou fazer, ordenou fazer. E como eu sei disso? Por leis gerais, particulares e exemplos santos nas Sagradas Escrituras. Segunda coisa importantíssima, para terminarmos. Aqui os pastores devem aprender o seu dever. Se nenhuma ação pode possivelmente agradar a Deus, que não é feita, irmãos, que é feita sem fé, melhor dizendo, não pode ser feita na fé, sem a garantia da palavra de Deus. Então, o que ele deve fazer? Lembre-se, nós somos a boca de Deus para o povo de Deus e somos habilitados por Deus para dizer ao povo o que é certo, o que é errado, o que é correto e o que não é correto, pela palavra de Deus, não por nós. Então, eu não tenho como pastor autoridade para infligir culpa sobre ninguém que não tenha fundamento na própria palavra de Deus. Eu não posso criar uma regra da minha própria cabeça para condenar ninguém. É necessário que tenha fundamento na própria Escritura. Porque se, irmãos, for a palavra de Deus, as pessoas vão fazer o que deve ser feito em fé e, consequentemente, vão agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem garantia na palavra, o que eu estou fazendo é com base na minha presunção, no meu entendimento particular, e não naquilo que Deus está ordenando fazer. É impossível agradar a Deus. Na próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir, nós voltaremos para esse mesmo verso e agora vamos falar apenas a segunda parte, que diz assim, voltemos lá para o texto, né? Lá em Hebreus 11, o Senhor diz assim, no verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente concluiu, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós vamos tratar dessa segunda parte na próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Vamos orar ao Senhor e vamos concluir o nosso estudo hoje, irmãos.
Obrigado, Santo Deus, pela bênção de podermos refletir na Tua palavra e sermos encorajados a confiar em Ti tão somente. Ajuda-nos, ó Deus, a termos o nosso coração e a nossa mente submetidas à Tua palavra, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se não há fundamento na Tua palavra, não tem como haver fé. Abre os nossos olhos, ó Deus, para podermos contemplar as maravilhas da Tua palavra, para agirmos de conformidade com ela, pela fé, confiando completamente em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.